Anderson Daronco escalado para apitar Botafogo e Corinthians sábado, 21 horas, no Newton. Fortaleza perde para o Inter de 2-1, Botafogo era líder sem asterisco nenhum, e Marinho diz que nenhum time do Nordeste pode ganhar porque o sistema é F. Presidente do Fortaleza, que disse que Textor tinha que provar suas acusações, etc., lá atrás, hoje reclama da arbitragem e diz que era um jogo justo, chorou e questionou a arbitragem também. Chora e manda áudio. Teremos casa cheia semana que vem contra o São Paulo pela Libertadores. Para deixar os rivais em choque, John Textor afirma que compra do Everton será por uma nova holding, não será pela Eagle Holding, terá uma nova holding chamada Everton Football Group e não impactará nas receitas do Eagle Football. Matheus Nascimento volta sábado contra o Corinthians e Júnior Santos está muito próximo de voltar, retorna aos treinos intensos dia 15. Rodrigo Capello, especialista em finanças, deu aula no Sport TV e calou a boca de quem acha que o Botafogo seria enquadrado no fair play financeiro ou estaria infringindo alguma norma fair play financeiro. Depois do Grafietti, agora o Capello dá um tapa na cara da mídia Flapré. Isso e muito mais já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos toda vez que pingar algum conteúdo aqui no nosso canal Notícias do Fogão. E não se esqueça, cara, realmente, curta o vídeo, porque menos de 5% até de pessoas que assistem o vídeo curtem ele. Olha aqui em cima aqui os números. E também se inscreva, cara. É muito mais provável que você seja um não inscrito assistindo esse vídeo agora do que alguém que é inscrito no canal. Porque 10% das pessoas que assistem, 11 mais ou menos, são inscritos. 89% não são inscritos no canal. Então, pô, dá uma moral. Assiste todo dia nossos vídeos. Então se inscreve, irmão. Dá essa moral, é de graça. Tamo junto e bora pro vídeo. Não bastou reforçar o ataque mais positivo do Brasileirão. O Botafogo também deu atenção à defesa nas contratações do meio do ano. O zagueiro Adrielson voltou ao clube depois de 8 meses no Lyon da França, time que pertence a John Textor, dono do futebol do Botafogo. E veio com o objetivo de escrever uma história diferente em relação ao ano passado, quando fez parte da equipe que perdeu a liderança do Brasileirão na reta final. A gente está com um elenco muito bom, um elenco muito forte, com mais reposições também que a gente não tinha ano passado. Para a lateral direita, Vitinho, de 25 anos, veio do Burnley, da Inglaterra. E na lateral esquerda, Alex Telles, aos 31 anos, voltou ao futebol brasileiro depois de 11 temporadas na Europa e no futebol árabe. Alex Telles, Vitinho e Adrielson estão regularizados e ficam à disposição do técnico Arthur Jorge para a partida contra o Corinthians, no próximo sábado, aqui no Newton Santos. Time reforçado, líder do Brasileirão e torcida animada. Tem que buscar o título porque agora já não tem mais desculpa, né? Meu fogão, segue se preparando, vai encarar o Corinthians. Esse jogo sábado, 9 horas da noite. Hora boa! Corinthians! Só noturno, só good night lá no fogão. Embalos de sábado à noite. Com boas notícias nos treinos, cadê? Sem Arthur Jorge, o Botafogo encara o Corinthians neste sábado sem o treinador na beira do campo. Após receber 3 cartões amarelos, o técnico português ficará de fora de um jogo pela primeira vez desde que assumiu o alvinegro. No lugar do treinador, os auxiliares Franklin Carvalho e João Cardoso assumem o comando do time. Após 2 semanas de data FIFA, o Glorioso conseguiu recuperar atletas lesionados e ainda contratou mais jogadores. Nesta quarta-feira, o lateral Alex Telles foi registrado no boletim da CBF e já está apto para estrear pelo clube. Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado às 9 horas da noite no estádio Newton Santos. Após o Fortaleza perder para o Internacional nesta quarta, o Glorioso pode se isolar ainda mais na liderança em caso de vitória. Ô Pedrosa, ele foi chegando, devagarzinho, foi chegando. Aí agora, quando eu falo assim, ó, na escalação, é o Pitbull. Aí eles fazem, Aí eu, Gregory, o que você tá rindo, garoto? Repete aí como é que eles fazem. Eu faço, é o Pitbull. Aí eles, Começa a latir todo mundo.
Apesar que o Botafogo tem a história com cachorro, Claro né? que tem. E Então, aí eu grito, Gregory! Aí, A torcida do Botafogo grita, cachorrada vem aí, não é isso? O bicho vai pegar, não tem um negócio desse? já teve. Já teve, né? Não, mas... Eu lembro disso, pô. O mascote, O mascote é o cão, é o Biriba, há muitos Inclusive anos. tava no seu aniversário, eu vi lá. Viu? Eu vi as O imagens. Pedrosa Tinha os conheceu. dois, né? Tinha um general. O general é do social e do social e Então, olímpico. mas tem o Biriba e tem o Bira. Tem o Biriba e o Bira, É. que são os do futebol. É. E agora tem um do General, que é aqui do Social e Olímpica, de Perfeito. General Severiano. O nome dele é General e ele é tão totoca da cabeça igual o Bira, o Vene. Chuta a porta, de vestiário de arbitragem, entendeu? A gente tá pros negócios mesmo, sabe, ô Vene Casagrande? Agora, sem o meu pitbull, Gregory. Mas eu também não tô passando problema com isso, Lucas Pedrosa. Nem de perto. Tem um monte de opção. Inclusive, para o Arthur. Alan é pitbull também, não é? É. E aí, como é que faz? Ué, são dois, pô. Dois, ué. Nunca é demais, ué. Muito bem. Ô, Pedrosa, Arthur Jorge fora também. Meu português fora, Esse ô aí Pedrosa. não tem outro, não. É complicado, mas isso aí faz parte também. Eu acho que o Gregory ele tem vários substitutos à altura dele, o Danilo Barbosa, o Alan, você pode utilizar o Tietchan mais avançado e recuar o Marlon Freitas. O Botafogo, nesse quesito, está muito bem servido, não é um grande problema. Apesar do Gregory, inclusive, ser um cara que tem muita intensidade na marcação, talvez seja o marcador mais intenso do Botafogo, mas os outros jogadores, repito, são jogadores da prateleira do Gregory, podem dar outras valências que o Gregory não tem. Então, zero preocupante para você, Fernando. Olha, eu... Inclusive, para essa posição, não é exagero dizer que talvez o Botafogo seja o melhor time nessa posição. É verdade. Não, sério mesmo. Não, Se é você verdade. parar e analisar o que o Botafogo tem à sua disposição, é o famoso esquece, pô. É jogar o colete pro alto, quem pegar, pegou e joga. Agora, vocês lembram, nesse programa, há um ano, mais ou menos, nós treinamos aqui o grito do Tiquinho Soares juntos para o povo aprender. Sim. Deu certo, né? Deu certo, Agora, eu já conversei com o Igor Jesus. Ah, é? O que eu tô querendo fazer? Vamos combinar aqui direitinho que a gente tá sem o X, hein? Então você pega esse vídeo e bota. Aqui que eu vou fazer, Vene, vê só, quando o Igor fizer um gol, no gol do Igor, eu vou comemorar na hora que ele tá comemorando, porque eu espero o VAR, eu espero o apito e tudo mais. Mas com ele vai ser na hora, eu já combinei com o Igor, falta só o Botafogo deixar. Pô, Botafogo deixa. Aí ele vai fazer o gol. Tu já combinou com teu amigo de ir na casa dele, falta só teu pai deixar. A mãe, segura aí que é pro povo aprender, entendeu? Aqui, vocês vão ser a torcida do fogão, tá? Aí eu vou fazer assim, Igor fez o gol, o povo abraça ele. Aí eu vou começar, incendeia a torcida do fogão e vamos juntos. Isso aí. Vamos juntos, atenção, torcedor. Atenção, Igor Jesus vai começar o nosso Dragon Gol. Que é Dragon Sim, Ball, sim. Dragon Ball. Aí nessa hora eu já combinei com ele. Aí ele já se destacou. Aí ele se destacou pra ficar perto da torcida, que ele faz isso, ele já faz isso já. Sim. Aí ele começa a fazer um negócio assim, né, daquele negócio, do negócio lá do anime, é o que, ô Paquito? Aí ele fica, eu vou falar, e ele vai lançar o seu poder. Aí quando ele faz com o braço assim, ele já grita o Kamehameha. É verdade, eu já estudei ele. Aí ele faz o braço assim, Mas ó. e o Aí nosso papel? eu vou fazer. Kamehameha! Aí quando ele faz assim, ó, vocês vão fazer o rá, tá? tá bom. Então eu tô Me olhando... mandaram aqui. Vocês esqueceram que estão ao vivo? Ah, esqueci, é verdade. Aqui, vem cá, rapidinho aqui pra gente treinar. Vem aqui, ó. Vamos lá. Eu sou o Igor, eu sou a Fernanda, tá? Tá. Kamehameha! Ah! Entenderam, né, gente? Meu Deus do céu. Pelo eu nunca amor de imaginei fazer Deus, isso. vamos fazer isso certo. Eu entrei de funkeiro hoje. Olha só, você não quis trabalhar na SBT? É porque, posso ser isso. sincero, Dragon Ballzinho era um desenho que não me pegava, Pedro. Nem eu. Eu mudava de canal assim. O erro é sabe? teu, então. É, então. Mas eu também não, eu tô estudando esse É jogo, isso, esse pô. negócio aí agora, esse desenho. Isso com o objetivo de tornar o sistema mais saudável. Vou repetir essa frase várias vezes. Não é para equilibrar o campeonato. Essa é uma confusão que as pessoas fazem o tempo todo. O que acontece é que no Brasil, quando se fala de fair play financeiro, geralmente é quando alguém está incomodado com o dinheiro do amiguinho, com a contratação do rival, né? Tem alguém que está despontando na tabela. Então isso acontece hoje, flamenguistas olhando para o desempenho do Botafogo. Enfim, então é bom voltar a esses conceitos sempre para entender um pouco dessas picuinhas. Porque todo mundo sabe que se ele tentar fazer isso, ele está tentando tirar vantagem de uma situação injusta, porque isso não é correto, isso é covarde.
Do ponto de vista financeiro, o que acontece no futebol brasileiro de maneira recorrente, eu estou citando o Corinthians, mas o Cruzeiro já fez isso, o Santos já fez isso, o Vasco já fez isso. Todos esses clubes que dão calote sistemático nos outros fazem isso toda a temporada. Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos trazer o Rodrigo Capello para ajudar a gente a entender essas questões financeiras. Capello, vamos lá, vamos falar de fair play financeiro. Você já voltou com esse tema bombando aí, né, nas discussões, e aí a sua coluna do Globo de ontem trata sobre isso. Bombando e sendo maltratado, né, Barreto? O fair play financeiro é um assunto que é tão maltratado pelo clubismo que... Bom, voltei na hora certa. Então vamos recapitular, porque toda vez que se fala de fair play financeiro eu sinto que há uma confusão pelo conceito básico, né? Para que serve? Fair play financeiro é um conjunto de regras que você pode se espelhar na UEFA, que fez isso para o continente da Europa para corrigir más práticas, comportamentos ruins, para tornar o sistema mais saudável. Ou você pode se espalhar, por exemplo, na Espanha, a Liga de Clubes, que fez um sistema mais preventivo. Você tem o corretivo, você tem o preventivo. E isso é para tornar o sistema mais saudável, para que os clubes paguem suas contas em dia, para que eles não exagerem nas dívidas, para que eles não tenham prejuízos exorbitantes por tempo demais. E isso com o objetivo de tornar o sistema mais saudável. Vou repetir essa frase várias vezes. Não é para equilibrar o campeonato. Essa é uma confusão que as pessoas fazem o tempo todo. Uhum. O que acontece é que no Brasil, quando se fala de fair play financeiro, geralmente é quando alguém está incomodado com o dinheiro do amiguinho, com a contratação do rival, né? Tem alguém que está despontando na tabela. Então isso acontece hoje, flamenguistas olhando para o desempenho do Botafogo. Enfim, então é bom voltar a esses conceitos sempre para entender um pouco dessas picuinhas. Vocês têm algum ângulo específico nesse fair play financeiro? Eu tenho uma listinha aqui. Vamos lá. Primeira coisa, como o debate sobre fair play financeiro no Brasil ganhou muita repercussão depois da mensagem vazada do presidente do Flamengo, falando sobre o Botafogo, esse tema que você pontuou aí, acho que é importante a gente bater nessa tecla, né? O fair play financeiro, o objetivo não é fazer com que os clubes tenham uma divisão igualitária de dinheiro, nem para impedir que alguém gaste demais, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Manchester City sempre sendo citado, né, com as suas famosas 115 infrações que estão sendo julgadas. Como é que a discussão sobre fair play financeiro vê, Capello, a entrada de dinheiro externo, né? Porque outro dia eu estava até levantando isso aqui. O futebol precisa decidir, e aí isso vale para cada país, mas vale também para o futebol internacional, para a FIFA, né? Se a entrada de dinheiro, se a injeção de dinheiro no clube, seja por um cidadão autônomo, seja por um bilionário, seja por um estado petrolífero, se isso é ilegal, se isso é irregular e se isso fere as normas de competitividade do esporte. Perfeito. Então a gente pode recapitular o início dessa discussão, né? 2008, crise econômica global, os clubes da Europa estavam super endividados, eles estavam gastando muito mais do que podiam. A UEFA toma a decisão de montar o fair play financeiro na Europa para incentivar boas práticas no campo financeiro. Um dos problemas que estava em vigor naquele momento era o Chelsea, principalmente, mas também já o Manchester City, com o dinheiro que vinha do magnata Roman Abramovich e dos Emirados Árabes, no caso do City, eles estavam gastando demais na contratação de jogadores, eles estavam causando bolhas inflacionárias. O que isso significa? Se o Chelsea e o City vão lá e compram um jogador que deveria custar 50 milhões de euros por 200 milhões de euros, muito acima do valor de mercado, eles acabam criando uma bolha. Por quê? Aquele jogador, esse valor, ele vai chegar na mão de quem vendeu, e esse clube que vendeu vai acabar comprando outros jogadores também por valores muito acima do valor de mercado. E por sua sequência, quem vendeu, de novo, vai comprar jogadores por valores acima. Isso vai causando uma bolha que vai se espalhando pelo mercado. E isso aconteceu sucessivamente depois com o PSG, despejar dinheiro de maneira desregrada. Isso acaba causando inflação no mercado do futebol. Isso é muito ruim para o futebol. Então, a UEFA, naquele momento, começa a colocar algumas regras para tentar impedir que isso aconteça. Essas regras foram sendo sucessivamente burladas. Tomou
não foram eficazes, né? Enfim, essa foi uma parte muito controversa, muito polêmica, e é daí que surge essa confusão de achar que o fair play financeiro serve para equilibrar o jogo. Né? Não é para equilibrar o jogo, porque se fosse para equilibrar, Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Barcelona, todos os clubes que têm um faturamento muito alto, também seriam um alvo do fair play financeiro, e eles nunca foram. Quem foi alvo foi justamente Chelsea, Manchester City, PSG, aqueles clubes que têm o dinheiro vindo de fora, comprando jogadores por valores muito mais altos e inflacionando o mercado. Então, esse é o contexto da Europa, é isso que se tenta prevenir com esse tipo de sistema, Barreto. E onde é que entra aí a contra-argumentação do John Textor de que, com esse sistema, clubes pequenos estão condenados a ser pequenos para sempre, porque tem uma regulação da injeção de dinheiro. Então, por exemplo, se um bilionário compra um clube pequeno, ele não pode investir em contratações sem ferir o fair play financeiro, isso mantém o clube pequeno que não tem arrecadação nessa situação para sempre. É nesse ponto que eu acho que o Textor ele tem razão. O Botafogo hoje ele tem finanças que ele gasta muito mais do que arrecada. Ele teve EBITDA negativo por mais de 2 anos consecutivos e mais de 100 milhões. EBITDA, só para ficar muito claro, é a diferença entre receita e despesa, antes de considerar uma série de questões contábeis que são menos importantes. Então, assim, o Botafogo gasta muito mais do que arrecada. O Botafogo contratou um monte de jogadores com o dinheiro vindo do bolso do Textor. Se o Textor não estivesse no Botafogo, o Botafogo não conseguiria se reforçar da maneira que fez. Tá? Então, é uma situação, obviamente, muito menos volumosa em termos de dinheiro, porque o Textor não é o Catar, não é os Emirados Árabes, mas aconteceu de maneira, com menos volume, algo parecido, ok. A questão é, o Botafogo, se não puder se endividar um pouco, se não puder contratar jogadores, se não puder fazer investimento com o dinheiro do seu dono, ele está condenado a viver com o tamanho de sua receita. E a receita do Botafogo ela é muito menor do que a receita do Flamengo. O Flamengo fatura mais de 1 bilhão. O Botafogo, quando o Textor chegou, estava faturando 200 milhões de reais. Também é muito cruel se você condenar um clube e dizer que ele não pode se arriscar além da sua própria receita. Então, o que se faz para resolver um problema como esse? Você faz um sistema de fair play financeiro que não vai olhar apenas para receita e despesa, para prejuízo. Você vai colocar, olha, você está pagando os seus credores em dia? Você está pagando os seus salários em dia? Você está pagando as parcelas dos jogadores que você comprou? Toca também em outro ponto importante, Capello, e você já esteve aqui para falar disso com a gente, o Erlan Simões também, que vai participar do programa de hoje com outro tema, já trouxe isso aqui para o nosso debate, que são as redes multiclubes, né? Então, quando você fala em fair play financeiro, você não pode isolar o futebol do mercado internacional. E no mercado internacional, o futebol brasileiro é fornecedor. A Inglaterra, por exemplo, quando estabelece as suas leis de fair play financeiro, ela está no topo da pirâmide, ela está no topo da cadeia alimentar. Então, o que acontecer lá, os outros é que vão ter que vir atrás. No Brasil, qualquer coisa que se fale em termos de fair play financeiro tem que levar em conta que hoje existem redes multiclubes, né, que vão contratar jogadores também para outros países, e o papel do Brasil também nesse mercado internacional, certo? Certo. E essas redes de multiclubes, elas vão seguir uma lógica de negócios, Barreto. Mesmo o City, que tem como dono, na última linha do balanço, os Emirados Árabes, mesmo o City, que tem um país que, portanto, tem um bolso infinito, o City não está despejando dinheiro no Bahia de maneira descontrolada. Mesmo o City tem os seus limites em relação ao Bahia. Então, quando se fala das redes de clubes, vai também ter uma lógica de negócios, vai também ter um limite em relação aos aportes que entram. Eu acho que, assim, aquela situação da Europa que a gente citou, de Chelsea, de City, de PSG, a gente não vai ver acontecer no Brasil. Essa não é a nossa preocupação. O que a gente tem que ficar preocupado é com a saúde do nosso sistema financeiro do futebol brasileiro. E isso está comprometido. Eu vou tirar um pouco o foco do Botafogo e eu vou trazer para o Corinthians. Eu sei que vocês estavam debatendo aqui a contratação do Memphis Depay. Vamos olhar para a tabela. Olha para a parte de baixo. Lá embaixo está o Cuiabá e está o Corinthians. O Cuiabá paga suas contas em dia, ele recolhe os seus impostos, ele compra jogadores e paga pelas parcelas dos jogadores em dia. O Cuiabá faz tudo direitinho. O Cuiabá tem uma folha salarial muito mais baixa do que a do Corinthians. O Cuiabá provavelmente será rebaixado no Campeonato Brasileiro dessa temporada, depois de vários anos de estabilidade na primeira divisão. Já o Corinthians, há mais de década, não recolhe direito de seus impostos.
não paga o salário dos jogadores, não paga os direitos de imagem. O Corinthians ele dá calote nos clubes dos quais ele compra direitos de jogadores. E o Corinthians está contratando mais um jogador para pagar 70 milhões de reais, entre luvas, bonificações, salários. Isso é certo? Isso é fair play? Aí eu faço a comparação que eu fiz na coluna. O fair play esportivo, quando você vê dentro de campo, você tem um jogador que se machuca e o outro coloca a bola para fora de campo, em vez de tentar fazer um gol. Porque todo mundo sabe que se ele tentar fazer isso, ele está tentando tirar vantagem de uma situação injusta. Porque isso não é correto, isso é covarde. Do ponto de vista financeiro, o que acontece no futebol brasileiro de maneira recorrente, eu estou citando o Corinthians, mas o Cruzeiro já fez isso, o Santos já fez isso, o Vasco já fez isso. Todos esses clubes que dão calote sistemático nos outros fazem isso toda a temporada. Eu estou citando o Corinthians porque é o caso mais gritante da atualidade. É uma covardia. O Corinthians pode se salvar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro graças a uma covardia de não cumprir com as suas obrigações, enquanto um clube como o Cuiabá vai cair fazendo tudo direitinho. É por isso que a gente precisa de um fair play financeiro. Capello, sempre com o regulamento, tem a possibilidade da lei de consequências inesperadas, né? Uma que eu estou vendo ultimamente da Europa, o fato que o fair play financeiro é ligado a receitas do clube, isso está dando um incentivo, especialmente para donos estrangeiros, de aumentar o preço dos ingressos. E cá entre nós, os donos estrangeiros eles não precisam muito incentivo para aumentar os preços. Então, isso é uma coisa que eu acho que é nocivo para o futebol como tal. Pode até melhorar as finanças do clube, mas no longo prazo você está excluindo muita gente do estádio. Eu não vejo isso como saudável. Você veja isso com um perigo no Brasil. E quais são os outros perigos nessa lei de consequências inesperadas que o Brasil possa sofrer? Eu acho que essas duas questões são paralelas e não estão tão relacionadas, Tim. Os clubes de futebol eles vão tentar aumentar suas receitas o tempo inteiro, com ou sem fair play financeiro, seja quais forem as regras, porque é da natureza da disputa fora de campo tentar ganhar mais dinheiro para poder gastar mais dinheiro para ter mais chance de vencer. E isso não são as regras que eventualmente o Brasil terá ou que a Europa já tem que vai estimular ou não. Essa elitização do futebol dentro dos estádios, né, ela está acontecendo aqui e ali, né, em alguns lugares de maneira mais grave, mas eu não acho que tem relação com o que a gente está debatendo aqui. O que eu acho que a gente teria que tomar cuidado na hora de formular esse sistema na hora de colocar as regras, não deixar tão fácil delas serem burladas, né, como a UEFA fez lá. Né? O City e o PSG, eles burlaram as regras. Isso já ficou muito claro. Patrocinadores, né, Capello? Exato. E o patrocinador do City é a linha aérea, a companhia aérea que pertencente ao Estado, que é dono do City. Aí o patrocínio nessa temporada vale 100, temporada que vem eu boto que vale 300, né? Como controlar isso numa rede de multiclubes? Eu dou um exemplo fácil. Assim, o economista César Grafietti, que já esteve aqui no programa algumas vezes e que frequentemente é a melhor fonte para esse assunto, ele foi contratado pela CBF para formular um sistema de fair play financeiro para o futebol brasileiro. O estudo foi feito, foi pago, foi engavetado. Está lá na gaveta da CBF, é só desengavetar e usar. No sistema que ele montou um sistema de rating, em que os clubes seriam classificados em rating A, B, C, D, eu não sei exatamente as letras, mas seria algo nesse sentido. Então ele tem uma série de métricas ali financeiras que os clubes seriam qualificados, e se o clube ficasse muito mal qualificado, ele estaria sujeito a receber primeiro advertência, depois uma punição mais branda, uma punição mais severa, enfim. Dá para fazer isso de diferentes maneiras, não precisa ser uma coisa cravada na pedra. O que falta no Brasil não é a sofisticação para se fazer, é vontade mesmo. É os dirigentes abrirem a gaveta da CBF lá, puxarem o estudo do Grafietti, adaptar, atualizar alguma coisa e botar para acontecer. E isso depende, acho que, mais do que da CBF, dos próprios clubes. Os clubes têm que perceber que o futebol brasileiro precisa desse sistema para que a disputa fique mais justa. É uma questão de fair play mesmo, é uma questão de integridade. Não é uma questão de igualdade, é uma questão de justiça.
Essa questão que você falou... Você vai manter clubes mais ricos do que o outro. Isso não é o papel dos esportes americanos. Então, e uma questão que você falou sobre o papel do Brasil no ambiente, no ecossistema do futebol. A NBA é mais difícil você sair da NBA. No Brasil, com um teto salarial, você pode ir para qualquer outro país. Claro, qualquer país que não tenha... Você dificulta a implementação de outra... Não tenha a regra do teto salarial. Faz isso dentro de uma confederação, dentro de América do Sul ou dentro da UEFA. É quase impossível, porque países têm regimes de impostos diferentes. Então, isso aí... Desculpa. Aí eu acho que o Textor, ele bagunçou as bolas ali e ele causa mais confusão com as declarações que ele dá do que ajuda a esclarecer também a situação, né? Porque ele deu duas declarações ali. Uma de que precisava de teto salarial, que é um jeito de limitar as coisas que é tão difícil de executar no futebol brasileiro, sul-americano, europeu. Isso funciona nos Estados Unidos porque o sistema inteiro é diferente, né? Não são clubes, não são federações, são franquias, todas elas estão na mesma liga, a liga pertence a 30 pessoas, enfim... Não é o mesmo sistema. É muito difícil de imaginar que um teto salarial funcionaria no futebol. E o teto salarial, assim, tem cabimento chegar no Flamengo e dizer, Flamengo, você fatura 1,2 bilhão de reais, você paga todas as suas contas em dia, mas você não pode contratar um jogador com salário porque não pode. Não tem cabimento. Não tem por que isso acontecer no futebol brasileiro. Se tiver condição de pagar em dia, tem que pagar. Até porque o Flamengo não está competindo só com os clubes nacionais. Está competindo com os clubes sul-americanos, está competindo com os clubes do Mundial de Clubes. Aí o Flamengo não vai poder contratar porque não tem sentido. E a outra afirmação do Textor foi de que se não tiver um teto salarial, o Bahia vai ganhar os próximos 20 campeonatos. Isso não faz o menor sentido. O Bahia não está recebendo aportes do City que justifiquem esse tipo de previsão. Então, assim, também tem essa questão dessa confusão que se faz em relação ao fair play financeiro, né, o tanto que se maltrata esses conceitos aqui, também porque os próprios donos agora de clubes também fazem afirmações e declarações que confundem as pessoas. Então vamos ajudar, né, Textor? Lá é hora de falar do Botafogo. Cara, ontem tivemos um resultado importantíssimo, derrota do Fortaleza. Muito bom pro Botafogo isso, que segue tranquilão na liderança do Campeonato Brasileiro. Fala, Rodrigo Brandão. Azevedo, e o Botafogo conseguiu um grande resultado na noite de ontem, sem nem ao menos ter entrado em campo. Isso porque o Internacional venceu o Fortaleza por 2-1, jogando no Beira-Rio, partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o tricolor cearense não ultrapassa o Botafogo, permanecendo na segunda colocação, e o Fogão segue na liderança do Brasileirão, agora com os dois times em igualdade de jogos. Na próxima rodada, 26ª do Brasileiro, o Botafogo recebe o Corinthians no estádio Newton Santos, já sabendo do resultado da partida do Fortaleza contra o Atlético Paranaense. Esse jogo vai ser realizado na Liga Arena, Furacão que virá mordido depois dessa eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. E falando do jogo do Botafogo, o time terá problemas para sábado. O principal deles é no banco. O técnico Arthur Jorge recebeu o 3º cartão amarelo contra o Fortaleza e vai ter que cumprir suspensão, assim como o volante Gregory. Quem assume o time do banco de reservas são os auxiliares do Arthur Jorge, o Franklin Carvalho e o João Cardoso, não o nosso João Cardoso. Já no meio, para a vaga do Gregory, Danilo Barbosa, Tietê e Alan brigam pela posição, sendo que o Danilo Barbosa tem mais chances de começar jogando. O Alex Telles foi regularizado ontem à tarde, está à disposição. Resta saber se o Arthur Jorge vai promover a sua estreia, assim como Vitinho e Adrielson, que também estão regularizados e treinando com o grupo. O técnico português ainda terá os treinos de hoje e o de amanhã para definir a equipe para esse confronto diante do Corinthians. Valeu, Azevedo? Valeu sim, Rodrigo Brandão. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Pedrinho. Ele tem 8 anos e acompanha o programa direto. Fala, Pedrinho. Pedrinho, um beijo pra você, meu querido. Obrigado, viu, pelo carinho. Ele, o papai dele não deixou o nome aqui, né? Mas o Pedrinho tá lá com o pai dele. Obrigado aí pelo carinho de vocês, tá? Ô, Gabriel Farias, vamos lá. Primeiro ponto, né? O Botafogo entra em campo podendo promover estreias. Acredita que o Arthur Jorge vai colocar Vitinho nesse jogo? Então, eu tô curioso para saber principalmente a situação da lateral esquerda, que não tem o Cuiabano lesionado, se ele já vai mandar o Alex Telles. Enfim, eu acho que, Azevedo, eu não faço cerimônia não. Qualidade tem que entrar em campo. Uhum. Se o Vitinho está à disposição, se o Alex Telles está à disposição, se os dois estão regularizados e agradaram nos treinamentos, bota para jogar. Acho que o Botafogo não tem que ficar fazendo
cerimônia. Claro que você tem um respeito ali, por exemplo, aos jogadores que estão na posição. O Matheus Ponte na direita deu conta do recado, né, no momento complexo do Botafogo, quando o Damian Soares resolveu ir embora. Então vale a pena você valorizar o jogador, mas por que não também dar uma oportunidade ao Vitinho? Temporada muito longa, cabe todo mundo na equipe, o importante é que o Botafogo ampliou a qualidade para a sequência do ano. Agora, tem treinadores, cara, que quando estão suspensos, eles não fazem tanta falta no momento do jogo, né? Eles fazem falta no dia a dia, nos treinamentos, mas são os caras mais passivos em campo. Por exemplo, o Tite, quando não tá em campo, o filho dele faz a função muito bem, né? É muito parecido. Você tinha o Ramon Dias no Vasco, o filho dele também na mesma situação. Mas o Arthur Jorge é um treinador que ele é muito presente com o time jogando, né, nas partidas. É uma suspensão que é sempre muito ruim, né? Nunca é bom, né? Você não ter o treinador à beira do campo. Mas eu acho que o Botafogo tem um trabalho bem estabelecido já em setembro. Quem for ficar à beira do campo vai ajudar de alguma forma. Vingança é um prato que come frio. Após dizer que Textor tem que provar denúncias contra a arbitragem, CEO do Fortaleza reclama em derrota para o Inter. Só queremos o jogo limpo, certo e justo. E o Marinho, o Marinho, né? Tem o Maurinho e tem o Marinho. O Marinho, né, o minimício do Fortaleza, disse que o Fortaleza não vai conseguir ganhar porque o Nordeste tem que lutar contra o sistema e tudo mais e tal. Aqui tá o Marinho. Marinho do Fortaleza reclama da arbitragem após perder chance de assumir a liderança. Time do Nordeste não pode brigar porque o sistema é F, né? O sistema é soda. Gente, quando era o Textor falando isso, tinha problema. Agora não, agora é sistema. Quando era o Textor, ai, que absurdo ele falar isso. Aí agora estão chorando? Chora mais, pô. E manda áudio que a gente dá play aqui pra vocês ficarem famosos. O Marcelo Paiva falou naquela época que o Botafogo tava reclamando e tudo mais. Tem que provar. Se acha que tem jogo que está sendo manipulado, pra que competir? Aí toma um ataque de 2 do Inter, fica choramingando. Meu irmão, não consegue vir pro fight e ganhar liderança no campo? Não chora, irmão, não chora. Se a gente for aqui, estamos na liderança, tá? E mesmo assim tem um monte de jogo. Se eu for contar que cada jogo que a gente foi prejudicado, você fica maluco. Contra o Bahia no primeiro turno, contra o Fortaleza lá no Castelão, que seria um gol do Júnior Santos, que a bola não saiu, o cara marcou escanteio. Contra o Cuiabá, que não teve jogador expulso, quase quebrou a perna do Tietê, não foi do Gregory. Contra o Vasco, que quase quebraram a perna do Tietê. Contra o Fluminense, quase quebraram o Gregory. Entre outros jogos, tá? Posso citar vários aqui. Então, para de chorar. Seu time não tem condição de competir com o Botafogo pela liderança, então para de chorar. Para de competir, então. Olha aqui, aspas para ele. No lance do segundo gol do Inter, o zagueiro Mercado fez 3 faltas no Benítez. Empurra, puxa e depois monta em cima do nosso jogador. O árbitro está olhando para o lance e não marca nada. O VAR não chama para revisão. Por que será que eles, a arbitragem, atuam assim? Sentimento absurdo de impunidade. Só queremos jogo limpo, certo e justos. Chora mais. Eu sou um cara favorável demais a investigar árbitro, a punir seriamente árbitro, a mudar todo o esquema de arbitragem do Brasil para algo profissional e não amador. Mas vocês, quando o Textor foi chamar na Xincha, arbitragem e a CBF, falaram que era absurdo. Não pode. Botafogo não é assim. Cadê as provas? Isso aí não pode questionar a dignidade da arbitragem brasileira. Então agora, chora e chupa. Tá bom? Chora e chupa. Muito provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, não terá mais ingressos para Botafogo e São Paulo, primeiro jogo das quartas de final, da Libertadores. Porque ontem à noite, 11/9, às 20h42, o Botafogo tinha lançado uma atualização de que só 5 mil ingressos tinham restado para o público geral. No caso, acho que abre hoje o público geral. Então, teremos casa lotadíssima, fazer pressão em cima do São Paulo para conseguir uma boa vantagem e aí administrar o resultado lá na casa deles, no Morumbi. Daqui a uns 10 dias, mais ou menos, o jogo do Newton vai ser dia 18, né? Deve ser o quê? Dia 25, mais ou menos, o jogo lá no Morumbi. E novidades, hein? Pode pintar novidade aí nos próximos jogos. Botafogo, Matheus Nascimento deve ter condições de voltar contra o Corinthians. Júnior Santos deve intensificar a preparação a partir do dia 15. O Botafogo pode ter um retorno para o jogo contra o Corinthians no sábado, no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o site GE, o centroavante, Matheus Nascimento, está recuperado de uma lesão muscular que o tirou do combate por 4 meses
e deve ter condições de ser relacionado. Outro jogador em recuperação de lesão é Júnior Santos. Outro jogador em recuperação de lesão, Júnior Santos, deve intensificar sua preparação a partir do dia 15, domingo. É a previsão de data em que seja liberado pelo departamento médico para treinos mais intensos. Ou seja, eu, na live ontem no Geraldino de Arena, eu disse que eu apostaria que o Júnior Santos estaria de volta para ser relacionado, né? Banco de reservas no segundo jogo contra o São Paulo, no Morumbi, jogo de volta da Libertadores, das quartas de finais, que deve ser dia 25, mais ou menos. Então, acho que esses 10 dias aí é tempo para ele, que tem um físico invejável, uma genética abençoada, conseguir aí acelerar o processo e estar em condições de jogar alguns minutos, né? Caso fosse preciso, num final de jogo intenso ali, de buscar resultado, contra o São Paulo no Morumbi, segundo jogo das quartas de final da Libertadores. E quando o assunto é cara de pau, realmente o jornalista que falou que realmente teve um cara do Band de Esporte, eu até fiz um vídeo sobre isso esses dias, que chamou o Landim de cara de pau, e esse é fato. Pedir fair play já é muita cara de pau. Agora, falar isso aqui, presidente do Flamengo diz que não reclamou do Botafogo após goleada. Aspas, fiz só um comentário sobre o fair play financeiro, não uma crítica, mas é importante discutir os grupos transacionais para o Brasil não ter uma barriga de aluguel. Vai chorar, manda áudio, neném. Agora, além do fair play financeiro, está discutindo, querendo também arrumar uma forma de burlar, de proibir os multiclubes. Amigão, chora e manda áudio. O Grupo City é um multiclubes. A SAF da 777 Partners também eram multiclubes. Tinha Gênova, tinha vários times aí também. Eram multiclubes. O problema não é ser multiclube, não é ser SAF. Nem nós temos muito dinheiro. Vocês têm muito dinheiro e gastam mal. O problema é que o Botafogo tem uma gestão profissional. Ou vão proibir também o profissionalismo no Brasil. O Botafogo montou um timaço com pouco dinheiro. Tira Matheus Martins, 60 milhões. Tira o Almada com 130 e tira o Luiz Henrique com 100, você tem um elenco muito forte do Botafogo ainda e muito barato. Muito barato. O Botafogo em 2022, na segunda janela, que trouxe Perry, Adrielson, Marçal, Gabriel Pires, Danilo Barbosa, Eduardo, Júnior Santos, o Jefinho também, o Tiquinho, esse pessoal todo, Luiz Henrique, mais 10 cabeças, gastam menos de 20 milhões de reais. Então o negócio não é o dinheiro, ser muito dinheiro, fair play financeiro. O Botafogo consegue montar timaços com pouco dinheiro. Enquanto vocês têm aí uma janela, uma diferença de faturamento de 1 bilhão comparado ao Botafogo e tomam taca da gente. O problema, Landim, não é ser multiclubes. O problema não é ter muito dinheiro para gastar. O problema é que nós somos profissionais. Temos qualidade de trabalho, temos análise de desempenho, temos scout, temos executivos de qualidade. Vocês têm bando de amador, tem vereador do Rio de Janeiro, tem um cara que só fala besteira. Só chorões e mimizentos que pedem ajudinha à CBF e não fazem um trabalho de decência, de excelência na gestão do Flamengo, que é um time tão grande e tão rico. Então vocês jogam 1 bilhão, aqui nós temos 300 milhões mais ou menos, e vocês têm 1 bilhão e 300, vocês têm 1 bilhão que é jogado no lixo todo ano por causa de incompetência de vocês. Porque se nós fazemos um time com chance de ser campeão brasileiro da Libertadores com 300 milhões, vocês com 1 bilhão e 300 não fazem, o custo da incompetência de vocês é de 1 bilhão de reais. Vamos aqui para aspas pro Landim, ou Chorim. Foi só um comentário que fiz, porque as pessoas estavam reclamando, dizendo que o Botafogo estava fazendo uma janela muito boa. E está, isso é fato. Fez. Sempre é torcedor reclamando. Naquele momento, o Flamengo só tinha feito uma contratação, que era do Michael, que nem tinha ainda, tá? O Michael não tinha vindo ainda. Ele veio depois. Vocês correram por causa da pressão, que pra vocês tava muito cômodo aquele elenco que vocês tinham, que era, entre aspas, o melhor do Brasil. Aí viram que não era, e estavam tomando taca do elenco do Botafogo, correram atrás de reforçar. O Botafogo forçou vocês a reforçar o elenco. O cara falou, pô, o Botafogo já está contratando um monte de gente, vocês não estão contratando. Verdade. Estava trocando mensagem dentro de um grupo. Aí se falou, o problema é o seguinte, nós estamos em um país onde não tem fair play financeiro, não tem regra. Só para as pessoas entenderem, o Botafogo arrecadou blá 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 blá. Vocês sabem disso já, falou-se 1 milhão de vezes. Que a gente arrecadou 300 e poucos milhões, gastamos 300 e poucos milhões. Aquela velha e boa choradeira, que ninguém lembra que o Palmeiras em 2015 e 2016 arrecadava X, gastava 2X. Ninguém lembra que o Vasco, na primeira janela de SAF, no primeiro ano de SAF do Vasco,
né, que virou SAF em final de 22, mas em 2023 gastou muito mais dinheiro que o Botafogo gastou em 23 nas janelas, com Veguete, Pumita e esse povo todo, Léo Pelé e etc. E, logicamente, o Vasco tinha um faturamento muito abaixo do que gastou, mas ninguém falou nada, porque o Vasco não incomodou. O Vasco fracassou, brigou pra não cair, quase caiu. Então, deixa o Vasco torrar dinheiro lá, dane-se o Vasco. Agora, quando o time incomoda com o Botafogo, aí tem que correr, né? Então, amigão, esse chorinho aí de eu não reclamei do Botafogo, eu só comentei no grupo. Landinho, pra cima de mim, porra. Tem muito cara de pau mesmo. Agora que o Landinho vai pirar. Tá reclamando de fair play financeiro, de esquema multiclubes, holding de clubes, o Casares também. Imagina agora que o Texas vai ter 2 holding de clubes, cara. Compra de Everton será com recursos próprios por meio de nova holding e não impactará nas finanças da Eagle, explica John Textor. A acionista do Botafogo, por meio da Eagle Football, John Textor, explicou nesta quarta-feira, dia 11/9, em entrevista à sede do Lyon, como se dará a compra do Everton. O empresário norte-americano afirma que acontecerá com a ajuda de parceiros e a aquisição do clube inglês, se concluída, se dará por meio de uma nova holding, sem impactar os atuais negócios do grupo, que tem Lyon, RW Molenbeek, Botafogo, etc. A potencial aquisição do Everton será financiada pelo novo grupo, novo capital que estou investindo. É muito importante entender que esse contrato, conforme está sendo redigido, é comigo como comprador, não pela Eagle Football Holdings, do Reino Unido, ou Eagle Football Group na França. O comprador do Everton será o John Textor. Odeio falar sobre mim na terceira pessoa, mas estou tentando ser claro. Risos. Estamos formando uma nova holding chamada Everton Football Group e sou o principal comprador desse grupo. Convidei alguns amigos com grandes recursos que darão suporte a essa aquisição. Está previsto que eu seja o acionista majoritário dessa pequena holding. Então, espera-se que ela seja altamente colaborativa com o Lyon e com outros clubes da Eagle Football, mas legalmente é muito separada. Então, nesse sentido, não haverá impacto financeiro na Eagle Football Holding ou nas empresas francesas Eagle Football Group ou Olympique Lyonnais Sassou, garantiu. Para concluir a aquisição do Everton, John Textor precisa primeiro vender suas ações no Crystal Palace. O empresário revelou em entrevista que há 14 interessados e 2 propostas concretas pela aquisição da participação. Espera que novas ofertas sejam apresentadas e tenta concluir o processo até o fim desse ano, 2024. Será um tremendo aumento de dinheiro para nós quando isso for resolvido, projetou. Meu irmão, se os caras já estão preocupados com o Botafogo, agora imagina quando o Texas tiver 2 holdings, cara. E se ele está criando uma outra holding para o Everton, tenha certeza, ele não está criando uma holding só para um clube. Ele tem planos para mais clubes nessa outra holding. Então serão 2 holdings em colaboração com o Botafogo. O Landinho e o Casares estão rasgando calcinha agora desesperadamente e eu quero é mais. Então, pessoal, é isso. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícia do Fogão, a casa, a gente quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!